A depressão é um movimento regressivo da libido. Você não entendeu nada? Vamos explicar. Libido ou energia psíquica, tá? Vou explicar o que é isso. Lembra que nós falamos que, eu vou desenhar, inclusive, para a gente poder entender. Nós temos o nosso self, que é o nosso eu real, que é Deus dentro de nós, a nossa herança, o nosso verdadeiro eu. Quando nós falamos de autodescobrimento, quando nós falamos aqui o tempo inteiro de transformação interna, nós estamos falando de você achar isso aqui dentro de você, esse Deus que mora dentro da gente. O reino dos céus está dentro de nós. É achar isso aqui, tá? E aí a gente tem o nosso ego, como a gente vem desenhando. Self, e tem o nosso amigo ego. O que é o ego? Lembrando sempre, o ego é só uma instância de consciência, ou seja, é aquilo que nos diferencia dos animais. Os animais não têm ego, eles não têm noção de eu. Portanto, eles não pensam acerca do próprio pensamento, certo? Nós temos a noção de eu, nós conseguimos conscientizar tudo isso daqui. A gente fala em verdade, né? Isso a psicologia junguiana diz, que não é o homem que vai se tornar Deus, mas Deus que vai se tornar humano. É a gente trabalhar essas potências aqui que existem em Deus e transformá-las, elas, da melhor maneira, conscientizando. Foi? Foi. Lembra como eu venho falando para vocês? Como é que acontece isso na nossa vida? Simples. A vida vai colocar aqui para a gente milhões de desafios. Que desafios são esses? É aquilo que a gente chama de sofrimento, dor, dificuldade, ou alegrias, ou afetos, enfim. Vai colocar aqui, e tudo isso que a gente vivencia aqui tem uma única finalidade na nossa vida. Que é o quê? Que finalidade é essa dos desafios? É para você se conhecer. Então, é aquilo que a gente fala. Quando a vida bota aquela sogra maldita na sua vida, ela não bota porque ela quer acabar com você. Ou porque a vida é irônica ou a vida é difícil. Em verdade, ela bota isso por quê? Porque através da sua sogra, você vai reconhecer tudo aquilo que você não vê em você. Então, vamos dar um exemplo aqui que a gente falou. Muitas mulheres, quando se casam, encontram, vou estar falando de sogra, encontram a sogra demônio. A sogra demônio, ela é arquetípica. O que é arquetípica? Ela acontece na vida de todo mundo, gente. Todo mundo. Se a sua sogra ainda não é demônio, um dia ela será. Um dia ela será. Um dia ela vai chegar para você e falar, prazer. Né? Um dia ela vai fazer isso. Né? Mas vamos lá. Então, por que a sogra faz isso? Porque, normalmente, as mulheres, elas têm uma tendência, por natureza, a serem assim. A mulher, a energia da mulher, ela é de arrumar as coisas. Lembram que eu falei para vocês que a mulher é aquela que vai chegar numa família e ela vai fazer o quê? O filho chega e fala assim, mãe, quero fazer isso. Aí ela fala o quê para o filho? Fala com seu pai. Aí o filho vai falar com o pai. Pai, quero fazer isso. Aí o pai fala o quê? Fala com a sua mãe ou fala... Não. Aí a criança vem chorar para a mãe. Meu pai disse que não. Espera que eu vou falar com seu pai. Aí, misteriosamente, acontece uma mágica e o pai deixa. Né? A mulher é aquela que fala assim, liga para sua mãe, liga não sei quem. Ela vai arrumando a família. Então, a tendência dela é receptiva. Ela recebe muito. Né? Ela vai receber, só que muitas vezes essa recepção pode virar uma submissão. Como assim uma submissão? Ela perde um pouco o eu, né? Ela vive muito em função dos outros. Então, ela abre mão dela, por exemplo, pelo filho, pelo marido, pela mãe, pelo pai. E isso vai gerar a perda do poder da mulher, o poder de eu. Enquanto ela não tem esse poder de eu, ela vai ter uma sogra que vai pisar na cabeça dela. Para ela poder botar para fora isso. Então, essa raiva que ela vai sentir fala da falta de poder que ela tem. E que poder é esse? Não é poder de mandar no outro, de comandar a vida no outro. É poder de saber sobre as suas coisas. Como a gente falou, não é o outro que me ofende, sou eu que me deixo ofender. Nós perdemos o poder. Quando a gente fica ofendido e fala, fulano me ofendeu, fulano me irritou. Não, você que se irritou. Então, se você que se irritou, você se desirrite. Eu não consigo, eu não tenho poder. Então, os desafios vão fazer isso. Então, trabalho, filho, marido, tudo vai girar em torno de você conhecer a si próprio. Sempre tem uma mensagem dos desafios que vai falar de você o tempo inteiro.
né? Isso vai servir, inclusive, para as crianças, né? Para os jovens, porque a criança ela não percebe. Mas o mundo vai trazendo para ela aquilo que ela precisa para se fortalecer. Então, às vezes, eu vejo muito isso. Né? Tem jovens que reclamam, ai, a minha mãe faz isso. Dê graças a Deus. Né? Porque, de alguma maneira, você precisa de pais desse jeito para criar um ego forte, para criar um ego capaz, para ser independente, e por várias coisas. Foi, gente? Beleza. Só que toda vez que acontece um desafio na nossa vida, como é que a gente reage? A gente compra um rojão de São João, acende e faz problema, uhul, né? A gente faz exatamente isso. A gente, né, fica felizão, faz uma prece, fala, Deus, obrigada por essa zica da minha vida. Eu estou adorando viver nesse momento de droga. Todo mundo faz isso, né? Ou não, ou você fala assim, pelo amor de Deus, faz parar. Faz parar, eu não quero. Ninguém em sã consciência reza, faz uma prece assim, Senhor, eu quero que o Senhor me queime. Quero que o Senhor acabe com a minha vida. Para eu poder encontrar o Senhor o mais rápido possível. Então, bota tudo de ruim de uma vez só que eu vou resolver. Você reza assim, Senhor, me protege, pelo amor de Deus, não sei do que, mas me protege. Né? E se puder, a família também. Ou seja, a gente quer desafios. Fala comigo, gente. Obrigada, que eu posso ficar deprimida, isso é carência. Não, nós não queremos desafios. Então, quando o desafio aparece, o nosso movimento é esse aqui, ó. É como se a gente tivesse uma vontade de voltar para dentro de nós, para o nosso inconsciente, ou o chamado útero materno. Útero materno? Porque se você pudesse voltar para o útero da sua mãe, quando você passa por um problema, o que ia acontecer? Você ia voltar a ser criança, ia zerar o placar, ia nascer de novo, ia ter outra oportunidade, tudo muito bem, nem ia saber o que aconteceu. Olha que legal. E essa vontade existe psicologicamente na gente. Quando a gente passa por um problema, a gente tem vontade de fazer o quê? Ó? Pode falar. A gente chama mãe, a gente busca igrejas, centros espíritas ou religião, porque a religião faz isso aqui com você, ó. Acolhe. Então a gente quer o quê? Colo. E a gente não quer só um colo, a gente quer um colo que faça o quê? Que retire o nosso o quê? Desafio, que resolva tudo. Só que ia ser muito fácil se a vida fosse assim. Deu um problema, eu dou a voltada para o útero rápida, o problema desaparece, porque eu volto a ser criança rapidamente, tenho tudo de novo e não passo por aquilo. Não ia ser ótimo se você pudesse fazer isso? Essa vontade de voltar para o útero, ela se traduz exatamente assim. É como se você falasse assim, para o mundo que eu quero descer. É quando você fala assim, não aguento mais, chega, está aqui minha cota, pão e bênção, certo? Essa vontade. E isso é um movimento regressivo da sua energia psíquica, que deveria estar voltada para aqui para fora, para o seu desafio, para a luta do autoconhecimento, que é uma coisa que não acontece. Então, o depressivo é aquele que, devido a desafios e devido à constituição do ego dele, como é que esse ego é constituído? Vamos lembrar que nós estamos falando há muitas aulas sobre uma coisa que ela é terrível no nosso ego. Qual é o nome dela, gente, que eu venho falando? Isso, o pessoal já não aguenta mais ouvir isso aqui, ó. Culpa. E a culpa que nós viemos trabalhando é a culpa que vem da educação. Que, por acaso, vai ser exatamente o que a gente falou aqui, ó. Evangelho. Lê aí, Jano, o que caiu pra gente. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos ou suas irmãs, ou seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Traduzimos, tá? Aquele que se libertar dessas malditas pendenga que vem no nosso ego, não entendi essa pendenga, você entendeu sim, eu vou explicar para você. Sabe aquela sua... Isso, gente, acontece com todo mundo, tá? Não tem uma pessoa que fala, não, meu ego é tranquilo, eu não tenho culpa. Vai chutar um cachorro, entendeu? Não vai chutar um cachorro não, porque isso é do mal, né? Vai chutar a parede. Gente, é impossível isso. Como assim? Vem aqui mamãe vira para você e fala assim, vou dar um exemplo simples para vocês meu, tá? Que é fácil de perceber. A Iraci, ela educava a gente da seguinte maneira. Ela falava assim, Cristiane, tira a mão daí que eu vou quebrar seus dedos. Eu tirava imediatamente, entendeu? Era assim, gente, não tinha meia hora. Ela falava assim, né? Eu estava gritando alto, Cristiane, se você não ficar quieta, eu vou arrancar sua língua. Na hora.
Era uma quietura. E quando ela falava assim, eu vou comer seu fígado. Gente, eu não sabia o que era um fígado. Eu sabia que ia ser arrancado, ela ia comer e o processo de arrancar ia doer pra caramba, entendeu? Era assim. E isso é o jeito dela. Ela é muito engraçada. Outra vez o Clóvis estava atrasado por alguma coisa, ela ligou para ele e falou assim, eu vou te dar uma surra, mas do jeito dela. Lógico que ela não ia bater no marido dela. Mas esse é o jeito da minha mãe. E a gente sempre entendeu esse jeito como uma bronca, mas uma bronca engraçada, porque a gente nunca achou que ela fosse quebrar os nossos dedos. Mas também a gente nunca testou. Né? Por via das dúvidas, você não testa, né? Você fica na sua. E aí, isso era uma coisa dela, é o jeito dela, ela sempre foi assim. Aí estou eu, bela e maravilhosa, um dia lá dando aula para aquelas crianças demoníacas do Seara de Luz. Né? O que são crianças demoníacas? Pega a nossa antiga sala, que tinha aqui, são 50 pessoas, 60 pessoas, sei lá, não sei contar, não tenho uma noção boa. Mas vamos lá. Você pega uma sala daquela e bota 47 crianças na puberdade. Que aquilo é o inferno. Aquilo é o retrato do umbral. Se você não sabe o que é umbral, você vai lá nessa sala do domingo, abre a porta e vê aquelas crianças comendo ar-condicionado, chupando o pé da cadeira. Ah, loucas, entendeu? É isso, gente. É doido. Você chega para a criança e fala, gente, elas, em vez de ficarem quietas, elas falam, gente, te imita. Você fala, cara, isso aqui é um inferno. É muito complicado. Então, por que eu estava falando das crianças? Ah, sim. E aí eu chegava para as crianças e falava assim, estava eu dando aula, daqui a pouco a criança fazia algum negócio, eu falava assim, ô criatura da treva, vou quebrar a sua perna, senta direito. A criança sentava. Mas era um jeito engraçado de falar, mas não era meu. Era de quem? Da minha mãe. Então quem sou eu? Qual é o meu jeito? Isso é inconsciente familiar. Sabe, você é igual a sua mãe. Se benze se isso acontecer. Se benze, passa a ruda no corpo, entendeu? E depois vai fazer uma terapia. Porque, com certeza, isso é do mal, entendeu? Quando você ouve assim, por exemplo, quando você recebe uma educação familiar. Vou dar um exemplo para você da educação do meu pai. Meu pai falava assim para mim. Se alguém for dar carona para você, Cristiane, você esteja meia hora antes da pessoa chegar esperando ela. E foi regra, meia hora antes, eu estava esperando mesmo, porque um dia ele foi me dar uma carona, eu não apareci, ele foi embora, me largou no downtown. Daí eu, ai meu Deus, E aí ele voltou, me deu uma bronca, e eu aprendi esse negócio. Então, se eu for dar uma carona para você, e você não estiver me esperando, quando você entrar no carro, eu vou estar com a cara da carranca da Bahia, o cão. E vou achar que você é mal educado, não sei o que, nananana. Mas, gente, isso é uma ideia de quem? Do meu pai, porque, em verdade, o que eu penso sobre pessoas que dão carona? Será que eu acho essa rigidez toda? Ou será que eu acho que ela pode ter feito um xixi fora da hora, alguém ligou? Ou ela é uma pessoa meio sequelada? Tem aqueles sequelados, né? Que tem que sair às 9, quando é 8h40, ela lembra que ela tem que sair às 9. Né? O meu irmão é assim, gente, meu irmão é sequelado. Você fala, olha só, eu morava com ele uma época, e a gente acordava às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu acordava, botava minha roupa, 7h15 eu estava na academia malhando. Meu irmão acordava às 7 horas da manhã, 8h40 ele estava malhando na academia. Aí você perguntava, mas Marcelo, por que você demorou? Porque eu estava tomando café. O que você comeu de café? Pão e café. Mas por que você demorou tanto? Ah, porque eu fui fazer o pão. Aí você pensa, lá na padaria, né? Com o padeiro, acordou cedo, botou aquele chapéu, né? Não, gente, o meu irmão para morrer são 3 dias, entendeu? Só para morrer. Então, é o tempo dele. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Isso são coisas que vêm aqui, gente. Essa culpa significa responsabilidade. Muitas vezes nós não conseguimos nos desfazer dessas questões familiares. E aí o nosso ego fica como? Bichado. Por que bichado? Porque não é você, entendeu? É uma ideia. É como se a gente fosse obsediado, gente. Olha que coisa louca, né? E existe esse relato desses no livro Missionários da Luz. Olha só, eu vou contar para vocês. No livro Missionários da Luz, tem uma mulher, que é naquele capítulo que André Luiz vê a espiritualidade fazendo uma mentira. Né? Como assim uma mentira? A mulher chega para ele, ela está dormindo, ela está viva. Né? André Luiz está desencarnado com os mentores desencarnados. E aí ela dorme, desdobra, no sonho ela vai, tá ali com o André Luiz, com não sei quem, encontra o mentor e fala assim para ele, ai, me ajuda, pelo amor de Deus. Aí o mentor, ok, te ajudo, qual é o seu problema?
Aí ela, porque eu perdi meu segundo marido, porque o primeiro se matou. O segundo morreu num assalto, mas estão achando a polícia que ele se matou, porque não tem indício de ser um assalto. Então, assim, eu não aguentaria saber que ele morreu, porque ter 2 maridos suicidas era muita coisa. Então, eu queria saber o que aconteceu com ele. Aí o espírito fala, ok, vou descobrir para você. Sai. O que eles descobrem? Que ele se matou. Aí, ele resgata o indivíduo que morreu lá, resgata ele, leva lá para o hospital e fala assim, olha, a gente vai trazer ela em desdobramento no sono, mas você não vai contar a verdade. Aí André Luiz fala, oi? Pera, que eu estou no plano espiritual, tu vai dar uma mentira? Tu vai dar uma cartada do Coringa aí? É isso mesmo? E aí o mentor fala, eu vou mentir, porque na fala dela, ela já me disse aquilo que ela não é capaz de ouvir. Se eu falar para ela, ela vai piorar a situação encarnatória dela. Então, eu vou omitir esse fato e vou serenar o coração dela. E aí, só que antes disso, ele vai à casa dela. E aí, essa parte que eu quero falar para vocês. Ele vai na casa dela. E sabe quem ele encontra permeando o grupo? A avó, a bisavó, a mãe que tinha morrido, as tias. Isso simboliza que ela estava imersa nesse conjunto de ideias, nesse conjunto familiar. E às vezes a ideia de um suicídio como uma coisa ruim, que é uma coisa que a gente vê, a igreja não reza missa para suicida, né, na igreja evangélica também não pode, e a gente tem um pouco disso, né, às vezes isso é completamente educacional. Então nós vivemos muito sobre isso. E aí o nosso ego, o que acontece com ele? Quando o nosso ego traz essas culpas que vêm da educação, esses conflitos, que são conflitos de nós não nos autoconhecermos, é lógico que qualquer coisa que vai interferir ou que vai me acionar essa culpa, ou que vai me trazer de alguma maneira uma necessidade de repensar isso aqui, porque na hora que eu olho para minha mãe e para o meu pai e descubro que eles não são divinos, que eles têm experiências, mas não têm sabedoria, e que, em verdade, eu sou obrigada a pensar sobre a mim próprio, eu sou obrigada a fazer o que com meus pais? Está escrito no Evangelho. Abandonar pai e mãe. Aí você fala, mas... E a gente às vezes tem medo de dizer assim, não gosto do que minha mãe faz, ou não gosto do que meu pai faz, ou não gosto da minha mãe, não gosto do seu pai. Quando a gente fala isso, não gosto da minha mãe, ou não gosto do meu pai, não significa que você não gosta da sua mãe, ou que você não gosta do seu pai. Significa simplesmente que naquele momento você não gosta da sua mãe. E naquele momento, o que é natural, gente. Porque tinha momentos em que os discípulos não gostavam de Jesus. Palhaço, né? Em que sentido? Que saco, não fala quem vai sentar do lado direito. São conflitos naturais, gente. Isso não quer dizer... Né? Gente, é verdade, isso é saudável, pelo amor de Deus. Isso não quer dizer que você não gosta da pessoa. Mas existe uma culpa cultural. Pela cultura, você pode odiar seu pai e sua mãe? Tanto que o título desse capítulo que nós lemos é qual, Jana? Estranha moral. Ou seja, coisa louca. O seu pai vai produzir culpa em você? Sim, e sempre. Vou botar aqui. Por quê? Porque você vem com o ego zerado. Você vem com isso aqui cheio de coisa. Mas aqui vem, amiga, zerado. Por isso que nessa vida eu posso ser Cristiane, na outra vida eu posso ser Matias. Na outra vida eu posso ser Jurema. Eu não quero nenhum desses nomes. Se você for meu pai ou minha mãe na próxima vida, não me dê esses nomes, tá? Mas, enfim, você pode ter esses nomes. Tá? Eu gosto do meu. Aquilo que a gente nega acontece, tá? Cuidado, se você já falou eu quero ser Jurema. E eu quero ser Matias. Aliás, se você for minha mãe, me dê o nome de Jurema Matias, se eu for menino, ou Matias Jurema, se eu for homem, tá? Agora, meu bem, eu vou me chamar Carmen. Tô brincando, vamos embora. Então, olha só. Vamos colocar aqui. Porque o que acontece? É natural, porque quando você educa, você condiciona. Não é errado, é necessário. É necessário essa união com os pais para você poder perceber e fazer o quê? As escolhas e a dissociação, para você poder se conhecer. Então, não é horrível essa educação, ela é necessária. Agora, que ela gera, em partes, problemas para esse ego, gera. Aí, como é que eu vou evitar? Não sei, tá? Não dá para evitar, porque quando sua criança nasce, não nasce com uma cartinha assim do plano espiritual. Olá, queridos pais, esse é Cosme. Hoje, ele é o nome que você escolheu. Cosme, em verdade, tem uma constituição psicológica estranha, por favor, sejam bonzinhos. Beijos, mentor de Cosme. Não. Entendeu? Como é que vem? Vem, sei lá o que é isso aqui. E até você entender, demora um tempo. Então é natural isso. E esses conflitos que os pais geram na gente, que a família vai gerando na gente, fala da gente. Sim.
Eu vou contar um caso para vocês de uma família espírita de culpa construindo ao tempo, que eu conheço, tá? A mãe é espírita, o pai é espírita, se conheceram numa mocidade espírita, casaram, tiveram 3 filhos que ficaram entubados pelo movimento espírita. Né? O que aconteceu? Os pais traziam a criança desde pequena aqui. A menina mais velha, o que ela fez? Ela se identificou com o espiritismo e queria ser missionária espírita, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ótimo. O filho do meio era o filho que esse recebia a mesa mediúnica toda sexta-feira. Né? Por quê? Porque ele ia, por exemplo, para as escolas e fazia o sinal da cruz ao contrário. Entendeu? As freiras ficavam malucas. Ele ia para o centro espírita, na hora de dar passe, ele achava aquilo muito chato, então ele começava a fazer assim na cadeira. Ah! E aí as mulheres achavam que ele estava incorporado, e ele não estava. Entendeu? Ele era o filho estranho. E o outro filho é o filho Juju carente. O que é Juju carente? É aquele filho que fica, mãe, e quer agradar todo mundo. Ele tem um negócio que ele não sabe onde ele está. Né? Essa menina, a mais velha, ela é uma menina ela é ótima, ela é inteligente e tal. Só que, por ela ser espírita, a primeira coisa que ela quis, quando ela descobriu que ela tinha que escolher uma profissão, foi o quê, gente? Vamos lá, gente. A primeira coisa que essa menina quis foi medicina. Para quê? Para curar os outros, porque isso é fazer o bem. E fazer o bem é o bom. Não, meu amigo, muitas vezes tem que começar a pensar no que é o bem e o que é o mal. Mas essa ideia de fazer o bem, ficou na cabeça dela. E ela foi fazer medicina. Ela tentou 5 vezes passar. Vocês passaram? Nem ela, tá? Não passou. Aí ela foi fazer odonto. Aí em odonto tomou pau, tomou bomba, né? Não passou em nada. Aí ela foi fazer dança. Tem tudo a ver. Só que é uma coisa que ela é muito boa. Ela é perfeita dançando. Ela tem um jeito. Só que dança para o espiritismo é legal. Para a família espírita que quer fazer caridade, é legal. Para uma família onde dinheiro é muito importante, é legal. Se você, numa família que o pai é médico, a mãe é advogada, você vira para o seu pai e fala assim, pai, eu quero ser artista. O teu pai vai te fuzilar. Ele vai falar, tu vai ser artista depois que você for rico. Né? Isso era uma questão. Aí ela fez o quê? Quando ela foi para a dança, em vez de ela se descobrir, a culpa era tão grande que ela se boicotou. Alguém já viu bailarina gorda? Imensa? Ela fez isso. Ela engordou horrores, horrores. E não, mãe, não consigo. E se boicotou, não foi chamada para nada, não conseguiu nada. Aí o pai dela, por ser espírita, descobriu Joana e o fogo ao mesmo tempo e resolveu levar para o mundo empresarial essa questão espírita de Jesus, de não sei o quê. E aí a menina subitamente descobriu que ela queria fazer psicologia. E subitamente ela descobriu que ela queria fazer RH. RH, recursos humanos da empresa. Então ele escolheu psicologia para fazer RH por causa do pai ou porque ela quis? Por causa do pai. Não tem ideia do que ela quer. E ela não sabe porque ela não consegue se formar em nada, está com quase 30 anos. Então, assim, o que a gente coloca aqui é como isso aqui é muito forte. E é nesse processo que a gente está falando. Perceba que isso não é ruim, porque a menina, de alguma maneira, é educada, a menina tem seus estudos, a menina, ótimo, só que ela não tem vida, ela não tem eu. Ela é produto disso aqui. E a gente não percebe às vezes. Então, isso aqui vai gerar um ego forte ou frágil. A nossa educação, essa culpa que a gente traz, contribui para ter um ego forte ou frágil. E quando você tem um ego muito frágil, muito fragmentado, aquele ego que tem mais pensamentos que não são seus do que seus, que tem mais o outro do que você vive um espelho que reflete aquilo que o outro quer. E quando você não consegue refletir aquilo que o outro quer? E quando a vida dá para você desafios, para você ser você e não aquilo que o outro quer? E quando você é obrigado a matar pai e mãe, quando você é obrigado a negar tudo isso e você não consegue, você faz esse movimento, ó. Então, Joana diz pra gente que a depressão começa da seguinte maneira. Começa quando o ego é frustrado nas suas decisões, ele se frustra por alguma coisa, ele se fere por alguma coisa que ele não consegue mudar, que ele não consegue entender. E nesse momento ele começa, é inconsciente essa frustração, tá? Ela começa a aparecer em nós como uma preguiça, como uma falta de entusiasmo. Primeiro ela começa a aparecer com sono.
Como assim com sono? Você sente uma vontade maior de dormir. Parece que você está sempre cansado. Parece que você precisa sempre estar, né? Ai, acordou de manhã, parece que você era um cavalo da cavalaria correndo em algum lugar e você acordou. Um caminhão passou por cima de você. E você começa a perder interesse por tudo aquilo que você tinha. Perde interesse pela família, perde interesse pelo marido, perde interesse pelo filho, perde interesse por não sei o quê, interesse pelo trabalho. Começa a viver um vazio muito grande. E aí você cai na depressão, porque aí você vai fazendo esse movimento aqui, ó, ai, que vida chata, que droga, não sei o quê, não quero mais, patatá, patatá, pum. Você vai querendo voltar para o útero da mamãe, querer o colo da mamãe, porque a vida está muito difícil. E a Joana diz que o problema dessa criatura é que a vida dela está centrada no ego. No ego. Por quê? Porque ela ainda está naquilo que é um ego ferido que gera essa depressão, esse estado de depressão. Por quê? Não é porque ela é uma pessoa má e egoísta e maluca. Egoísta ela é porque está no ego. Mas ela é uma pessoa que está faltando dar sentido para a vida. Ela não sabe para que isso aqui aconteceu. Ela não conseguiu entender ainda qual é a mensagem dos desafios dela. Enquanto ela não conseguir entender, é natural que ela viva cansada. Quando você não entende. Vocês querem ver uma coisa? Eu assisti um experimento que foi postado em algum lugar de uma coisa muito louca. Entrava uma menina numa sala lotada de espera. E aí tocava uma sirene, todo mundo levantava e sentava. Levantava e sentava. Na terceira vez, a menina também levantou e sentou. E ela ficou 1 hora fazendo isso até ser atendida, levantando e sentando. Por quê? Não tem o menor sentido. E aí, no final do vídeo, ela já estava assim, ó. Por quê? Porque não tem o menor sentido. Essa menina faz a mesma coisa dessa pessoa que vive o desafio, que não tem o menor sentido. Para que eu perdi meu emprego? Para que eu me separei? Precisei perder o meu marido, minha esposa? Para que eu perdi um filho? Para que tem crise no Brasil? Por que a crise me afeta? Aí você fala, pera, é natural que a pessoa que está nessa falta de entendimento gera uma revolta. Então, a Joana fala que a depressão, o que está por trás da depressão é um ódio. É uma raiva, é uma frustração, porque não compreende a vida, não compreende, falta sentido na vida dessa pessoa, falta profundidade. E ela vai entrar nesse processo de ostracismo. E aí, o que pode acontecer daí? E o que vai acontecer? Primeira coisa que vai acontecer é o pensamento ficar meio lesado. A pessoa fica meio... Por quê? Ela não está acostumada a pensar. Então, quando você fala com ela, parece que ela está em outra dimensão. Né? Sabe aquela pessoa que pensa devagar, o pensamento fica difícil? Porque não está acostumada a pensar. Às vezes a fala vai ficar devagar, às vezes ela pode criar uma doença advinda desse estado, né? Ela pode agravar as questões corporais dela. E aí a coisa que vai acontecer. Aí você pergunta assim, tá, depois de toda essa tragédia que eu contei, como que você ajuda uma pessoa em depressão? Amigo, não ajuda. Sabe por quê? Porque e a Joana diz, quando você chegar para essa pessoa que está em depressão e fala assim, eu sei como te ajudar, ela não quer ouvir isso. Ela quer ouvir, nossa, como você sofre. Porque ela está com raiva do mundo. Então, não adianta você, não, eu vou levar em tal lugar, eu vou fazer isso. Ela não vai, ela vai se boicotar em todas as tentativas que ela obter de ajuda. E se você encher o saco muito dela, ela vai te irritar, quer dizer, ela vai se irritar com você e vai mandar você ir para onde? Isso, para aquele lugar que você pensou aqui, que eu percebi que todo mundo pensou. Isso, gente. Exatamente, para um lugar que a Jana falou que é muito difícil, eu não consigo reproduzir. Né? Ou seja, ela vai ficar com raiva, ela vai fazer isso aqui, ó. Tá. E aí, ela entra naquele ostracismo que a gente conhece da depressão. E aquela raiva que ela também não consegue trabalhar. E aí a Joana fala, como então que essa pessoa sai da depressão? Sozinha. Se ela fizer esse movimento, ninguém pode enfiar a mão na cabeça dela, no psíquico dela e arrancar. Ela vai sair sozinha. E a Joana diz, quando ela sentir vergonha pelo estado tal qual ela se encontra. Quando ela parar e falar assim, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Olha o que eu releguei a minha vida. Olha como eu estou levando a minha vida. Alguma coisa está errada. Eu preciso me transformar. E aí ela vai ter um pico de alegria. Um pico. Que vai durar assim, um dia. Porque ela está acostumada a fazer o quê? A estar aqui. Porque o nosso cérebro funciona da seguinte maneira. Quando você aprende alguma coisa, você constrói uma cadeia neuronal nele.
Quando você reforça esse aprendizado, essa cadeia neuronal ela vai fazendo pontes com outras cadeias. A pessoa que aprendeu a viver na depressão, ela não tem uma cadeia neuronal, ela tem o cérebro quase aprendendo a viver em depressão. Então, para você fazer ela mudar isso, é você fazer fisicamente um esforço hercúleo para ela construir uma outra cadeia. E esse estímulo tem que ser, trabalhado. Por isso que a gente fala, a terapia, ela tem que ser uma terapia profunda e ela tem que dar gosto ao paciente, para o paciente dar sentido para o paciente e mudar essa visão dele. A primeira coisa é, a terapia vai trabalhar mudando as sensações de desafios, para ele poder perceber que, em verdade, a vida é bela. A vida não é um caixinho de tragédia, não é caixa de Pandora. A vida é ótima, ela conspira a seu favor. E quando você descobrir, normalmente quem entra em depressão tem uma falta de autoestima muito grande e uma falta de autoconfiança também, que vem da educação desse ego fragilizado. Então, às vezes, ela acha que a vida não pode sorrir para ela. Tem muita gente que traz uma culpa inconsciente, que quando a vida dá para a gente aquilo que a gente quer, a pessoa vai lá e se boicota. Mas ela se boicota daquela maneira que você fala assim, é sério, filho? É sério mesmo que você fez isso? E ela faz. Então, o que vai acontecer aqui? A depressão só vai sair quando a pessoa fizer esse movimento. E como ela vai ter picos, ela vai precisar ser estimulada, ela vai precisar entender que ela vai ter picos. Então, nesse momento, o remédio auxilia muito, porque o remédio muda a configuração psíquica da cabeça, né? Psíquica não, a física da cabeça, o que proporciona um auxílio maior. Agora, se essa pessoa mudar a constituição fisiológica da cabeça dela, mas não fizer terapia, sabe o que vai acontecer? Nada. O remédio vai funcionar, aí o médico vai lá e vai aumentar a dose, tem uma hora que ele não pode mais aumentar a dose, e essa pessoa vai voltar num estado depressivo. E aí ela vai justificar que ele está no estado depressivo, porque depressão é física. Você fala, não, amiga, começou na cabeça. E o físico é consequência. O tiroidismo, ele pode gerar um estado depressivo no ser. Porque no hipotiroidismo, como você não produz T3, T4, o seu metabolismo diminui. Então, em verdade, né, quem tem Hashimoto também pode ter isso, em verdade você sente uma baixa de energia, que é uma mesma característica da depressão. Só que não é depressão. Mas, ao mesmo tempo, já está falando de um desequilíbrio do quê? Da pessoa, porque o seu corpo ele só vai parar de produzir determinados hormônios, ou ele vai aumentar determinadas toxinas ou não, por causa do seu quê? Lembra que a gente falou que a mente é a raiz de todas as doenças? Porque a mente está desequilibrada. Por isso que se relaciona, porque, em verdade, quando você tira nutriente do seu corpo e diminui o metabolismo, você diminui a sua capacidade de lutar. Então, às vezes pode ser já um sinal de que a pessoa está entrando em depressão. Outras doenças. Eu tive uma das minhas avós, ela nasceu com depressão. Ela falava assim, e ela contando isso pra mim, eu sempre fui uma criança meio quietinha, que ficava na caixinha de madeira, sentada no canto, cutucando a terra sozinha. Quase que eu falei, bota o sombreiro, vó, do mexicano, né? Toca uma música horrorosa, né? A depressão em pessoa. E ela sempre foi aquela pessoa assim, sabe? Parecia que ela estava carregando a cruz, sabe? Ah, Jesus, ah, Jesus. E ela tinha que ter uma doença, gente. Eu já contei para você, ela tinha dores de 15 anos atrás. Que já passou a dor há 15 anos. A dor aparecia, entendeu? Ela tinha sempre que estar chamando a atenção de algum jeito. E aí as pessoas levavam ela para terapia. Aliás, ela gostava muito de frequentar o médico. Mas uma vez ela virou para mim e falei assim para ela, falei, vó, você não tem nada no corpo, você precisa tratar da sua cabeça, vó, da sua alma. Você está em depressão. Ela virou para mim e falou assim, já me levaram num psicólogo e eu não gostei, eu não quero ir. Aí começou esse afastamento, ó. Ela vinha no centro, na autocura, não vinha mais e tal, porque eu estava falando daquilo que pode tirar daqui. Então, uma constituição. E essa criatura, você pode ter certeza que se ela não se trabalhar de alguma maneira, na outra vida ela vem disposta a. Criança, quando ela entra nesse estado de depressão, você pode ter certeza que é um dos tipos de fuga que ela já cometeu em vidas passadas, com certeza. Ela já tem aquela pré-tendência, aquela predisposição a.
Então, ela já é uma criança que tem que ser tratada de uma maneira diferente. Quando você percebe que seu filho, muito novo, ou jovem, adolescente, aí eu vou colocar para vocês até os 18 anos, tá? Porque quando começa com uns 20 e pouco, a gente acha que até é natural. Eu, pelo menos, acho muito saudável um jovem com 20 anos chegar para mim e falar assim, estou no momento de depressão. Eu falo, graça ao pai, filho, porque agora nós vamos tratar isso aqui seu. E ele está mais disposto a ser tratado disso porque o ego dele não está tão duro quanto o ego de um adulto. Mas, quando é criança, você tem que ter um cuidado todo especial na educação que você vai dar para o seu filho. Porque você não pode, em hipótese nenhuma, ficar mimando aquela criança. Porque mimar aquela... mas é porque ela tem um ego frágil, então eu vou aliviar para ela. Amigo, não. Você tem que fortalecer o ego dela. Você tem que saber a hora de aliviar e saber a hora de cobrar. E saber como cobrar. Esse é o mais importante. Porque não vai ser uma cobrança que você faz com aquela criança turrona, que todo mundo tem, todo mundo, ou é, né, vocês devem ser, né, porque estão fazendo Psicologia 2, aquela criança ovelha negra da família, aquele inferno, a cara da ovelha negra. Eu sou mesmo. Eu também sou, entendeu, gente? Aquela criança que... minha mãe falava assim para mim, você era carne de pescoço, você tacava você num lugar, você ia, você virava, não sei o quê. O seu irmão, não. E aí é um problema quando você tem um irmão que não, porque você tem que saber como fazer isso. Porque se você não sabe como levar essa educação para ele, ele vai cair nesse processo. Então, né, e a gente precisa aprender também a estimular o depressivo para ele entender que, na minha visão, é essa. Quando chega um paciente com depressão no meu consultório e fala assim, eu estou em depressão, eu falo, você está no melhor momento da sua vida, porque você não sabe a bênção que é você estar em depressão. Porque, em verdade, você vai descobrir tantas coisas sobre você nesse estado, se você quiser sair dele, tantas coisas que você vai entender o que é liberdade. A depressão, para você, é o seu maior tesouro. E aí a gente começa a trabalhar essa questão do desafio, do sofrimento, do simbólico. E tem que ser assim, gente, porque muitas pessoas acham que a depressão é o mal do século. É o mal do século porque a gente está vazio. É o mal do século porque as pessoas não buscam, em pleno século que a gente está, né, em pleno desenvolvimento de tudo, não buscam saber para que elas estão vivas, por que elas estão vivas, o que acontece com elas. Elas estão como? Estão nem aí. Não é para elas uma coisa que toca elas, né? E mesmo se tocasse, é uma coisa que toca, mas não pode tocar no sábado à noite, não pode tocar no domingo de manhã, não pode tocar na sexta-feira quando você chega cansado em casa. Tem que ser um dia de semana e um dia rápido. Entendeu? Essas buscas são assim. O livro não pode ser difícil que te toque, né? O Joana não vai te tocar, né? Se a gente acha que Joana é difícil, Joana não vai tocar nunca, gente. Mas a Joana, na minha opinião, no Espiritismo, é o único livro do mal que tem para você ler. Porque Joana, para mim, não é um espírito do bem, gente. Você me desculpa, ela é um espírito do mal. Porque ela pega os seus livros e fala assim, você que tem depressão, aí ela tira o sapato e fala assim, vem aqui. E pá, pá. Aí você lê, você fala, gente, doeu, sou eu mesmo. Ela fala, mas passa. Aí você fica, tô meio mal. Ela é assim. Agora, os outros livros falam muito de mensagem bonita, mas Joana, ela vai na sua ferida, ela pega e enfia assim. Quando eu comecei a ler Joana, eu tinha uma ansiedade para saber das coisas, até o dia que eu peguei Conflitos Existenciais, capítulo 8, Ansiedade. E o capítulo começa assim. O espírito perturbado, vírgula, movido pela ansiedade. Eu falei, sou perturbada. Você está me chamando de perturbada. É assim mesmo, na cara da magia aqui. Joana. Ótimo. Qual a diferença do depressivo e da pessoa que está obsediada? Aí eu vou falar para você. Isso, gente, é um conhecimento muito fino do espiritismo aqui, tá? Eu vou pegar aquele exemplo que eu dei da mulher que ela estava vivendo a vida dos ancestrais dela. Ela estava obsediada? Quando você vive? Estava. Quando você vive aqui e aqui, você é obsediado? Então, obsessão para o espiritismo tem duas conotações. Uma, tá? A gente vai colocar aqui assim, quando nós não somos libertos da cultura, quando nós não somos libertos da família, quando nós não somos libertos das nossas próprias culpas, nós somos o quê? Obsediados, porque existem influências externas que mexem na gente. E quando nós temos um espírito que nos obsedia, é uma ideia que ele está colocando que fala de alguma culpa que eu tenho. Logo, eu também sou o quê? Obsediado. Então, existe obsessão na depressão? 100%. E, normalmente, familiar. De encarnado para encarnado. Entendeu? É do núcleo que você está, entendeu? Existe desencarnado também? Existe, gente. Porque quantas pessoas morrem em depressão? Isso.
Um monte delas. E se elas morrem em depressão e no plano espiritual continuam nesse estado, quando você entra no estado de depressão, você se conecta com todas elas. Chato, né? O nome disso é sintonia vibratória. E aí, sintonia vibratória é a faixa que você está vibrando. Se você vibra numa faixa onde muitos vibram também, você está em sintonia com essas entidades. Olha o que ela falou. Qual é o problema da pessoa de desafio? Ela não sabe quem ela é. Em algum momento, essa mulher, nessa luta dela da depressão, soltou um quem eu sou. E essa frase, e às vezes isso acontece, gente, tá? O nome disso, a gente chama na psicologia de um ritual psicológico. O que é um ritual psicológico? Isso pode acontecer, tá? Sabe quando você vai você pega no YouTube hoje e escreve lá, pastor metralhadora, já viram isso? O pastor que metralha os fiéis. É engraçadíssimo. Ele começa a falar assim, hoje o Espírito Santo está aqui, começa a pular. Aí ele fala, e o Espírito Santo faz você ficar alegre, pula! Aí as pipocas, tudo que estão assistindo, começa a pular. Aí tem uns que ficam doidos, eles começam a fazer assim, começam a fazer merengue, começam a dançar. E aí o pastor puxa o merengueiro para dentro, né, do ciclo, e começa, metralhadora de Jeová, e o cara começa a receber o tiro de Jeová, e nananana. Ele tem um troço, gente, isso é verdade. Ele tem um troço, tá? E é engraçadíssimo, porque você ficou ouvindo ele falar, eu e a luz, e o Jesus diz, vamos, e todo mundo, vamos. É uma onda. E isso é uma indução psicológica, gente. Ele puxa o arquétipo do self da pessoa. Vocês já perceberam que todos os rituais daquelas tribos que são antigas para trabalhar com as divindades é dançando? E aí você vê a pessoa merengando lá, né? No merengue, na lambada, dançando lá com o pastor. E aí o pastor acessa dela no merengue, né? Nessa salsa aí, acessa essa coisa divina. Quando o self toca o ego dessa pessoa, ela muda. Para de beber, para de fumar. Né? Eles falam que até eles convertem, né? Sei lá o que eles fazem. Resumindo, gente, eles fazem de tudo. Aí, você fala, gente, mas como que isso aconteceu? Porque isso é uma indução, é quase como que uma hipnose. E às vezes isso pode acontecer pela auto-hipnose. A gente pode criar, às vezes, uma frase que seja um gatilho para a gente sair de um processo. E a gente sai. E aí a gente esquece, porque a gente não tem capacidade ainda de de assumir isso. Mas a gente muda. Entendeu? A gente sai. E isso pode acontecer. Agora, só para a gente fazer uma parte, porque os bipolares não foram incluídos, tá, gente? No nosso hall de estudos, eu vou falar, caso você seja ou você tenha, só para a gente poder dizer. O bipolar é aquele que, nesse ciclo de regressão, né, e de emersão da nossa libido, ele fica alterando nesses dois polos. Então, ele entra no processo de depressão, depressiva, melancolia, e daqui a pouco ele sai num processo eufórico ou agressivo. Tá? Vão oscilar esses dois tipos de mania. E ele fica assim, todos nós somos bipolares, tá, gente? Não pensa que você não é, porque hora você está feliz e hora você está triste. Isso é natural. O problema do bipolar é que ele não consegue fazer isso aqui, ó. Você está feliz, você vai entristecendo, né? Ou você está triste, você vai ficando feliz. Ele faz isso aqui, ó, tá. Ele pula de um para outro. E aí ele não consegue controlar essa transição. E por isso ele é chamado de bipolar. E por isso ele entra nos medicamentos para poder organizar a gente brinca, né? Que a psiquiatria ela trabalha no hardware, né, do computador. O que é o hardware? Quando você abre o computador, tem aquelas coisas que você não tem ideia do que seja aquilo. Esse trouxe o hardware. E o software, que é o programa, é a psicologia que trabalha, né? Que são as ideias, as crenças que vão estar ali dentro. Então, no caso do bipolar, você precisa trabalhar o hardware dele, porque ele está assim, ó. E na depressão, a gente precisa do remédio para poder dar um up na pessoa. Agora, é lógico que depois você vai fazer o desmame, né? Porque se você ficar no remédio o tempo inteiro achando que ele vai te curar, vou contar uma coisa para você que eu não queria. Ele não vai, né? Não vai. Eu conheço vários espíritas, mas 30 mil espíritas. Aliás, espíritas que dão aula de Joana de Ângeles, que viram para mim e falam assim, eu não sei porquê, mas a minha vida está triste, eu não tô feliz, eu não tô... Aí você fala, por quê? Não, eu sei que na vida os desafios fazem com que eu me melhore, com que eu me tranquilize, com que eu não sei o quê, mas eu estou triste. Então, na verdade, ele não sabe. Ele entendeu
o conceito, mas ele não viveu isso. E quando isso acontece, dá um vazio. Então, pode ser às vezes isso. Pode ser às vezes que a gente tem todas as razões para explicar por que aquilo está acontecendo, mas não sabe por que aquilo está deprimindo. Entendeu? Então, nesse caso, essa pessoa que tem esse processo, né, assim, provavelmente ela vai viver em medicação até a hora em que ela faça uma imersão profunda. Talvez seja alguma coisa que ela esteja resistindo, alguma coisa que ela tenha dentro dela, e principalmente nesse inconsciente que a gente está falando, que faz com que ela tenha medo de mergulhar. Porque se ela mergulhar, ela se liberta. E eu vou contar uma coisa para vocês. Tem no livro do Dostoiévski, ele conta o caso do Cristo que voltou, né? Quando ele vai falar do grande inquisitor, é o conto do grande inquisitor. E ele fala o seguinte, que em um momento Cristo volta para a terra e começa a fazer seus milagres de novo, e o grande inquisitor vira para ele e fala assim, eu vim te crucificar, eu vim te matar de novo. Sabe por quê? Porque eu, que sou da igreja e sou um bom cristão, eu entendo o que essas pessoas querem. Você, Cristo, vai entregar para as pessoas a liberdade. E elas não sabem o que fazer com a liberdade, porque elas não sabem o que é isso. Então, o que acontece? Elas não querem a liberdade. Elas querem que você diga para ela o que elas têm que fazer e o que elas têm que ser para elas serem salvas. Eu faço isso. Você dá a elas o livre-arbítrio. Então, eu vou te matar. Vou traduzir para nós. Nós temos muito medo de sermos livres. Sabe do que a gente tem medo? A gente tem medo de pensar assim, o bem e o mal é relativo. Então quem está certo? O que é certo fazer? A gente morre de medo de pensar nisso. A gente morre de medo de ter essa liberdade de falar assim, gente, a partir do momento que eu sou livre, eu posso ser e fazer tudo. Como Jesus, desde gritar no templo até curar leproso. Mas a gente tem medo disso, porque talvez a gente não tenha segurança de que se eu grite no templo, eu vou gritar quando você quer. Aí a gente não quer liberdade, a gente quer alguém que diga assim pra gente, não, faz isso, vai aqui, isso é certo. E aí a gente fica nesse processo aqui, ó. A liberdade, gente, é um fardo pesado, porque ela liberta, porque ela dá pra você de ser o que você é. E isso é você lutar contra um mundo que vive escravizado. Vocês já viram Matrix? Comigo, eu passei para vocês, né? Vocês lembram no filme do Matrix que o Neo, ele era um escravizado e ele estava num momento depressivo, né? Momento em que ele estava assim, e que em algum momento, quando ele descobre essa questão do Matrix e tal, que ele volta para Matrix, ele não tem amigos na Matrix. Ele é sozinho. A liberdade também traz a solitude. Como assim a solitude? Não vai ter ninguém, quando você se tornar livre, que vai chegar para você e falar assim, eu gostei dessa atitude. Você não vai poder ter mais bengalas psicológicas. Você não vai poder ter mais alguém que você vire e fale assim, olha, fulana, eu fiz isso, o que você acha? Não gostei não. Não vai ter mais isso. Porque se ela falar que eu não gostei não, eu vou ficar pensando e não sei o quê. Quando você é livre, não tem mais isso. Você passa a ser senhor de você próprio. Acabou bengala. Mas e os meus exemplos? Você relativiza os seus exemplos. Como assim relativiza? Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Chico fala de Giordano Bruno no livro Pontos e Contos. Livro de Chico Xavier. Ele conta vários contos. Um deles é de Giordano Bruno. Que Giordano Bruno esteve... Quem foi Giordano Bruno, tá, gente? Giordano Bruno foi um padre do capeta. Na verdade, ele não foi padre. Ele foi um religioso que entrou na igreja, foi expulso. Entrou na igreja dominicana, foi expulso. Foi protestante, foi expulso. Por quê? Porque na época dele, em plena Inquisição, este homem simplesmente disse na igreja que o mundo era redondo, que a Terra era redonda e que tinha os planetas e que tudo rodava e que Deus não era nada disso que estava falando. Deus era transcendente, imanente. Deus estava dentro do homem. O homem podia sentir Deus. E a igreja, cala a boca, você está louco, vão perder fiel. Eles vão parar de ter medo da igreja. E começou a fazer uma perseguição em volta dele. E Giordano Bruno, ele fazia isso. Ele saía andando no meio da rua. Se ele visse um padre, ele catava a primeira mulher que ele via e beijava na boca. Tá! Mas você não vê Jesus fazendo isso. Jesus o escandalizou desse jeito. Só uma vez, quando ele entrou no templo. Mas Giordano Bruno fazia isso. E aí vem Chico, no livro, contando que quando Allan Kardec... Quando Napoleão Bonaparte estava sendo preparado para abrir os caminhos para Allan Kardec. Um dia Napoleão Bonaparte dorme e é levado numa reunião aonde estão. Aí ele começa. Né, a princesa Antonieta, Fénelon, Platão, Sócrates, só gentão, gente. Só o pessoal da Caras espiritual. Né? Só aquele pessoal pop maravilhoso.
E aí ele fala assim, e vindo pelo privilégio de outros parames, de uma superioridade muito maior, Giordano Bruno, e fala mais uma outra pessoa. Ou seja, Giordano Bruno, aquele que escandalizava com beijo, aquele que puxava as pessoas pela fé, aquele homem que quando teve preso, uma vez na cela dele, aliás, assistam no YouTube o filme de Giordano Bruno para vocês verem, um homem santo às avessas daquilo que a gente conhece. Entrou um cara muito irritado na cela dele, gritando, eu não sou herege, eu não sou herege, eu não sou herege. Giordano Bruno estava sentado na dele, na paz do Senhor, herege. Aí ele vê aquela perturbação, ele levanta, vai até o cara e faz assim, ó, tá, dá um empurrão nele, o cara cai assustado. Ele fala, fique quieto. E volta a sentar. Esse é Giordano Bruno. E aí, desse jeito dele, ele é levado para ser torturado. Naquela época, você torturava, você amarrava as pernas e os braços e ia esticando. Muita gente morria porque os braços arrebentavam. E ele ficava parado, sem dor, sem reclamar, sem nada. E aí a igreja escreve, este foi o pior herege que nós já recebemos. Porque nada tirava a dor e a serenidade desse homem. Esse era Giordano Bruno. Agora, você tem a liberdade para ser como você quiser. Achar a sua natureza. E como você será. Como a gente tem medo da liberdade. E aí a gente precisa de, não, mas diz isso. Não, mas fulano faz isso. Não, mas Beltrano fala isso. E a gente não entende. Porque a gente também não entende o gosto de ser quem nós somos. Eu não estou falando para você sair tacando fogo no mundo. Tá? Eu estou falando que você tem que ser livre dos seus desejos, das suas vontades. E saber por que e para que você usa isso. Mas que a liberdade é alguma coisa que não te dá mais bengala, não te dá mais... E a gente tem medo disso. E principalmente tira a gente da zona de conforto. É muito fácil, a gente tende a se acostumar com aquilo que nós conhecemos, né? Porque nós já sabemos como vai ser, até mesmo as nossas queixas e o depois. Tem uma frase que eu ouvi recentemente que é verdade. A luz, né, você olhar para a luz dói. Dói. Porque é responsabilidade, é saber quem nós somos, é saber que nós não poderemos mais acusar o outro pelos nossos, entre aspas, erros. Nós não temos, no caso agora, que nos apoiar em outras pessoas. Nós somos nós mesmos, é responsabilidade mesmo, total. Não somos mais dependentes do outro. E isso, por um lado, quantos anos, né? Nós ficamos sempre dependentes. Pai, mãe... outras coisas mais. Gente, crença religiosa. Totalmente. A gente aqui tem um espiritismo e os espíritas, muitas vezes, não são nada do que o espiritismo está falando. Você vê crenças espíritas. Você vê o espiritismo é uma religião sem rituais. Mas se você entrar aqui, você vê quantos rituais tem. Você senta, vê na palestra, toma água frutificada, toma o seu passe, e tem que ser toda semana, porque se você não fizer, o espírito ali vai te dominar e você vai ficar louco. E na época de Kardec não tinha nada disso. Mas o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que não é que você não possa fazer esse ritual, mas você tem que ser livre dele. Você não pode achar que porque você viajou, foi fazer uma viagem, você voltou encapetado com um demônio no corpo e que você vai babar agora e vai ficar louco e vai cuspir fogo nas pessoas, entendeu? Você tem que entender que você tem a capacidade e a obrigação de se reorganizar caso você saia do equilíbrio. Então, assim, tudo isso, na verdade, essas regras é para a gente aprender a trabalhar a nossa mente. Não é para a gente simplesmente achar que se eu seguir a regra vai dar certo. Porque, aliás, existem muitos livros espíritas que são vendidos aqui embaixo. Que um deles chama assim, o Vale dos Espíritas. Tem o Vale do Suicida, tem o Vale do não sei o quê, e tem o Vale dos Espíritas. Quem vai para o Vale do Espírita? Aquele espírita que fez tudo. Foi o mais certo, mas não se tornou o mais livre. Não foi espírita. Porque viveu a religião e não a religiosidade. Então, gente, não é fazer. Quando você ouve, é ser. Quando você ouve a pessoa falar, tem que fazer isso, você foge dessa pessoa, pelo amor de Deus. Né? Porque essa pessoa não entendeu absolutamente nada. É ser. E ser também é alguma coisa muito relativa, porque às vezes você sabe o que você é, mas você tem que agir de determinadas formas. Então, assim, a liberdade, a gente vai ter uma aula que a gente vai falar um pouquinho sobre essa liberdade. Mas ela vem com uma responsabilidade de você ser senhor de você mesmo. Eu e o Pai somos um. E aí? Eu e o Pai somos um e eu também não fico aqui convertendo todo mundo, não fico curando alheios. Eu sei a hora de fazer as coisas. Então, é essa liberdade que a Joana propõe. A Joana diz que quem conheceu o self
tem liberdade sem limites e sem fronteiras. Não dá um medo? Às vezes nossos pais estão certos. Só que olha só que coisa louca. Se o seu pai tivesse certo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Se Jesus tivesse casado com alguém e tivesse tido um filho, e ele tivesse educado esse filho, e esse filho tivesse feito exatamente tudo aquilo que Jesus falou para ele fazer, ele seria perfeito como Jesus? Não. Por quê? Porque, na verdade, ele é produto de uma educação. Mas a educação de Jesus estaria errada? Não. Mas para ele descobrir, ele tem que fazer igual o filho pródigo. Gente, essa é a parábola da nossa vida. O que é o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que estava unido, vivendo, né? Vamos supor que ele é filho de Jesus. Então, ele estava na perfeição, tá? Aí, um dia o filho pródigo olha para a perfeição e fala assim: rebelo contra você, eu quero viver do meu jeito. Aí o pai vira para ele e fala assim: vai. Aí ele pega as trouxas dele e vai. E aí, nessa vida dele, né, nessa permissão de você se rebelar e refletir, mas não é uma reflexão surda, não é você fazer, então fez isso, eu vou fazer isso. Não, mas é no processo, às vezes, de você ir para o contrário, para você poder ponderar o meio termo. Nesse processo, o filho pródigo descobre que o pai estava sempre o quê? Certo. Aí ele fala assim, então eu vou voltar. Aí ele volta para a casa do pai, mas ele volta consciente. Ele conseguiu chegar na mesma situação que o pai, ou seja, na mesma ideia que o pai, mas não porque o pai mandou. Às vezes a gente tem que pensar nisso. Às vezes meu pai, quando ele fala, por exemplo, que você tem que esperar para carona, eu não acho que isso seja errado. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer por alguém que está fazendo um favor por nós. Mas, se eu não chegar nessa conclusão sozinha, que ele também chegou, eu sou produto do que ele quer e não produto do que eu sou. Foi, gente? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. A gente tem que fazer esse pensamento, essa metanoia. Senão a gente vira produtinho. E aí você vira o falso bom, o falso profeta. Aquele que anuncia uma bondade que nunca existiu, comportamentos que foram aprendidos e não essenciais. Aí, exatamente. Aí você vira e vira. Ué, gente, você acha que Jesus foi o quê? Se Maria tivesse tido outro filho, ele ia gostar do outro filho, né? Porque Jesus é muito trabalho, Jesus. Maria ficava desesperada, gente. Você acha que Maria ficava assim? É o cara, eu brotei o cara. Brotou o cara nada. Na hora que o cara foi ser o cara... Primeiro que com 12 anos o moleque some 3 dias. Se o seu filho some 24 horas, chutar aqui na delegacia, né? Já achando que ele morreu. A mãe de Jesus teve que ficar catando o moleque. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Onde é que ele estava? Estava no templo discutindo com o fariseu. Olhou para ele e falou assim, ué, você não me trouxe aqui para isso? Maria tomou uma pedelada, né, com 12 anos. Depois, quando ele fez 30, ele começa o seu mandato na terra. Ele cria discípulos, ele vai pregar e tem que sair correndo das cidades porque ele vai ser apedrejado, ele incita ódio. E você acha que Maria ficava como em casa? É o filho do homem. É o filho do homem nada. Tanto que um dia ela vai buscar ele, ela e os irmãos dele falam, manda ele vir. Né? Já contei para vocês essa experiência, aí vocês sabem também, né? Manda ele vir, aí vai lá a pessoa, olha, tua mãe está mandando você ir. Não, fala que eu estou ocupado pregando. Está ocupado pregando. Fala que é a mãe dele que está mandando. Mandou dizer que é a sua mãe que está mandando. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Toma, Maria. Né? Aí Maria, meu bem, foi uma pedrada atrás da outra. Até Maria. Gente, você acha que é bom você reza para o teu filho não ser espírito de luz, tá? Porque espírito de luz dá um trabalho. Você acha que imagina se você ser pai de Francisco de Assis. Pai, quero ser mendigo. O que, garoto? O quê? Eu me matando para pagar a tua faculdade e você quer ser mendigo, eu vou dar na tua cara, tu vai ver o mendigo que tu vai ver. Né? Ou seja, gente, não é mole, não é fácil. Mas precisam dessa situação. Precisam dessa rebeldia. Foi, gente? Então vamos fazer a nossa prece porque a gente está no horário. Então, agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita da vida. Agradecemos por esses chamados diários, constantes, que nos traz para que nós possamos chegar a Ti. Então, Senhor, que nos buscai com tanto carinho, pedimos, que nós possamos ver-Te nos nossos desafios, ouvir as Suas sábias palavras diante das dificuldades e ter o coração de transformar sem medo de aprender a morrer. Então, assim pedimos também a nossa veneranda, que permaneça do nosso lado, nos inspirando para essa nossa caminhada e nossa jornada, em busca de nós próprios. Graças a Deus.